Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial através daquilo que nós compartilharmos nessa hora. Eu queria ler uma palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos 11 em diante, onde ele diz o seguinte: E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidade e libertinagem, não em discussões e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Paulo está escrevendo aquelas pessoas que conhecem o tempo. Diz: e digo isso a vocês que conhecem o tempo. Um grande desafio que é colocado diante da nossa vida é que nós saibamos discernir o tempo. E ele não está falando aqui se vai chover ou se não vai chover, se vai esfriar ou se vai esquentar, mas ele está referindo-se com respeito ao tempo da volta de Cristo. O cristão, ele precisa estar muito apercebido do tempo, isso é, dos acontecimentos, e relacionar tudo isso com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando se faz isso, se vai perceber em que tempo nós estamos e, claro, vamos entender também como nos posicionar cada vez mais segundo a vontade de Deus expressa na sua palavra. Então ele diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Então quem conhece o tempo, ele não cochila, ele não fica descuidado com respeito à sua vida espiritual. Ele não é uma pessoa que de repente fica vivendo a sua vida sem estar atento e conectado àquilo que o Senhor tem falado nas Escrituras. Então é preciso despertar do sono. E convenhamos, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que estão adormecidas, estão indiferentes aos acontecimentos, não têm estado atentos aos fatos que são noticiados constantemente e que nos ajudam a entender exatamente em que tempo nós estamos. Por isso a palavra é hora de acordar do sono. Por quê? Diz: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A cada dia que passa, a volta de Cristo é mais iminente. E por isso, ele diz aqui que a nossa salvação está mais perto do que quando nós cremos. Porque quando Cristo vier, a palavra diz que nós seremos levados com ele para estar na sua presença por toda a eternidade. Com certeza, Cristo em breve virá. E é por isso que nós precisamos estar atentos, acordados, para que quando ele vier, nós possamos ser recompensados, sermos levados com ele para a glória celestial. Por isso, então, o apóstolo Paulo, na sequência, traz recomendações que são extremamente importantes. Ele diz aqui que vai alta a noite e o dia vem chegando. Então, ele está tentando, de fato, despertar o seu povo, o povo de Deus, para estar ciente de que o tempo está passando e que a cada dia a volta de Cristo é mais iminente. Ele faz essa comparação
de que o dia está chegando. Portanto, quando amanhecer, na linguagem de Paulo, está sendo dito que Cristo então voltará para buscar a sua igreja. O que fazer? E aqui é que estão recomendações extremamente preciosas que o apóstolo passa para aqueles que sabem discernir o tempo, aqueles que conhecem o tempo, aqueles que realmente querem o Senhor e a vontade de Deus para as suas vidas. Primeira coisa que ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas. É preciso, cada vez mais, abandonar aquilo que é errado e caminhar pelo caminho estabelecido por Deus, o caminho da santidade. Um pouquinho abaixo, Paulo mostra o que são essas obras das trevas. Ele diz que obras das trevas são orgias e bebedices. É claro que alguém que tem compromisso com Deus, alguém que ama o Senhor, jamais vai se envolver com orgias e bebedices, que nós entendemos são práticas que visam satisfazer os desejos da nossa carne e, consequentemente, são desagradáveis ao coração do nosso Deus. Ele também diz que essas obras das trevas são imoralidade e libertinagem. Nos nossos dias, cada vez mais pessoas estão correndo atrás dessas coisas. A oferta é tão grande na área da imoralidade, da libertinagem. E nós que amamos o Senhor, nós que tememos a Deus, nós que queremos receber a herança que o Senhor veio preparar àqueles que perseveram até o fim, temos que nos posicionar, temos que estar atentos, temos que estar acordados, como diz o apóstolo um pouquinho antes, para que nós não nos deixemos confundir e enganar por essas ofertas que visam exatamente satisfazer o desejo da nossa carne. E Paulo também diz que a obra das trevas são discórdias e ciúmes. Paulo está falando que temos que cuidar muito dos nossos relacionamentos, temos que estar em paz com as pessoas, cuidar para que sentimentos errados não penetrem na nossa alma e venham a perturbar nossos relacionamentos, é claro, com pessoas, mas em última análise também com o próprio Deus. Porque quando eu cedo a discórdias e ciúmes, eu peco e vou me distanciar da minha comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Então esse é o primeiro grande conselho que Paulo dá aqui no nosso texto. Depois ele diz que nós devemos nos revestir das armas da luz. Então, tirar da nossa vida coisas erradas e nos revestir daquele estilo de vida que Deus em Cristo ensina nas Escrituras. E aqui ele diz que nós temos que nos revestir das armas da luz. O que são armas da luz? Eu penso que são, em primeiro lugar, o fruto do Espírito, que está ali em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, onde Paulo fala do amor, fala da alegria, fala da paz, fala da longanimidade, fala da bondade, fala da fidelidade, fala da mansidão, fala do domínio próprio. São frutos da luz que nós temos que praticar, são armas da luz que com certeza vão nos conectar com Deus e vão permitir que nós reflitamos a glória de Deus através do nosso testemunho, vivendo essas virtudes nos nossos relacionamentos. Onde quer que estivermos, nós vamos estar manuseando armas da luz. Mas eu creio que armas da luz também são aquelas virtudes que Paulo cita em Efésios, no capítulo 6, no versículo 14, que ele chama de armadura de Deus. A armadura de Deus. E ele fala ali do cinturão da verdade, ele fala ali da espada do Espírito, ele fala ali
das sandálias do Evangelho da Paz, ele fala ali da couraça da justiça, ele fala ali da espada do Espírito, ele fala ali do escudo da fé, ele fala ali da oração. Então, são virtudes que nós temos que agregar à nossa vida. Tanto é que a palavra diz aqui que nós devemos nos revestir. Então, revestir é tirar o que não serve e colocar aquilo que Deus propõe. Certamente, quando nós nos revestirmos das armas da luz, a nossa vida ela estará cada vez mais em harmonia com Deus e com a sua palavra. E isso alegrará o coração do Senhor e permitirá que nós vivamos um testemunho de pessoas que realmente têm compromisso com Deus e que se esmeram em fazer a vontade de Deus para as suas vidas. Então, Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir das armas da luz. Depois, ele diz que nós temos que viver dignamente como em pleno dia. Dignamente como em pleno dia. Então, os cristãos são desafiados a viver uma vida de dignidade. Dignidade significa você realmente ser sensível à vontade de Deus, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus deseja que você faça. É fácil? Não. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de ataques, tentações de todo tipo, mas quando nós realmente amamos o Senhor, quando nós nos relacionamos com esse Deus com seriedade, usando os instrumentos que Ele coloca à nossa disposição, que são a palavra de Deus, a oração, o jejum, o Espírito Santo na nossa vida, com certeza nós conseguiremos viver esta vida digna. Conseguiremos desenvolver virtudes que são essenciais para que nós vivamos esta vida de dignidade. Então ele diz, viver com dignidade como em pleno dia. Isso é de nós não termos do que nos envergonhar, porque estamos plenamente afinados com Deus e com a vontade que Ele tem para a nossa vida. Então esse é o desafio para você, é o desafio para mim, de nós vivermos com dignidade nesse tempo, no meio dessa sociedade, para que nós possamos realmente refletir a presença do Senhor na nossa vida. E as pessoas vejam que nós somos pessoas que estão plenamente sensíveis à vontade de Deus e sujeitas àquilo que Deus deseja para os seus filhos. E também aqui no texto, por último, Paulo diz que nós temos que nos revestir do Senhor Jesus. Lá em cima ele diz que nós temos que nos revestir das obras, das armas da luz. Nos revestir das armas da luz. Aqui embaixo ele diz que nós temos que nos revestir do próprio Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Que nós devemos cada vez mais entender e buscar aplicar na nossa vida as virtudes que nós encontramos em Jesus Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus. Temos que cada vez mais nos esforçar para que o caráter de Cristo seja impregnado na nossa vida. Isso é revestir-nos do Senhor Jesus. Então nós temos que aprender a amar como Jesus amou. Temos que aprender a perdoar como Jesus perdoou. Temos que aprender a servir como Jesus serviu. Temos que ser misericordiosos como Jesus foi misericordioso. Temos que ter um espírito de compartilhar o Evangelho e a verdade, como Jesus compartilhou durante todo o seu ministério. Então, revestir-se de Jesus é nós cada vez mais procurarmos compreender o que caracterizava a vida do Senhor Jesus. E nós buscarmos de Deus graça para que essas virtudes sejam implantadas em nós, no nosso caráter, pela ação do Espírito Santo. E você pode imaginar que transformação
se processará na nossa vida, como nós seremos realmente transformados na nossa maneira de ser, de agir, de ver as coisas. Por quê? Porque nós cada vez mais estaremos imitando o nosso grande modelo, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso para que nós, de fato, jamais satisfaçamos os desejos da nossa carne. Nós temos o grande desafio de vencer o nosso próprio eu, a nossa carne, porque ela quer ser satisfeita, mas o Senhor diz não, é preciso sujeitá-la, porque ela já morreu com Cristo na cruz do Calvário. Portanto, ela não precisa mais controlar a nossa vida. Agora, nós conectados com o Senhor, aplicando os princípios, nós vamos vencer as tentações e vamos poder agradar ao Senhor através da nossa vida. Então, queridos, o texto fala aqui que nós precisamos despertar do sono, porque em breve Jesus virá. E a minha palavra é que você, de fato, faça uma análise muito profunda e sincera da sua vida. Que você avalie que lugar Jesus está tendo na sua vida. Que você avalie que compromisso real você está tendo com Jesus e com uma vida que agrade o coração do Senhor, uma vida de compromisso e de santidade. Queridos, em breve Jesus virá. Se nós olharmos os sinais que estão acontecendo em tantos lugares do mundo, tudo isso nós logo já podemos colocar ali diante da palavra e nós vamos ver que isso foi predito, que seriam acontecimentos que antecederiam a volta do Senhor. Por isso, com certeza, a nossa salvação, como disse Paulo no texto, hoje está muito mais próxima do que lá atrás, quando nós cremos. E é por isso que hoje, cada vez mais, nós que nos denominamos filhos de Deus, precisamos estar voltados ao Senhor. Precisamos buscar em Deus a graça e a sabedoria para entendermos como viver a nossa vida cristã, para não sermos contaminados pelo mal, para não sermos ludibriados pela nossa própria carne e nós podermos ser guiados pelo Espírito Santo através dos princípios e das verdades da palavra de Deus. Meu querido, minha querida, entenda, em breve Jesus virá. Que a sua vida esteja cada vez mais voltada para Deus, para que quando esse dia ocorrer, você esteja pronto e receba o prêmio que Jesus tem preparado para todos aqueles que creem e perseveram até o fim. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a palavra do Senhor em tantos lugares nos fala que em breve o Senhor virá. Deus, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco nessa hora, para que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Deus, que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração. Deus, dando esse entendimento, dando essa percepção de que em breve o Senhor virá e que o desejo do Senhor é que aqueles que confessam Jesus como Deus e Senhor das suas vidas, cada vez mais busquem a face desse Deus e andem em integridade de vida, totalmente sujeitos aos princípios que o Senhor ensina na sua palavra. Pai, eu oro, talvez por aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão passando por dificuldades. Pai, que o Senhor libere uma porção nova do Teu Espírito. Deus, que a Tua graça os alcance de uma forma mais intensa e mais forte, para que verdadeiramente o Teu povo seja um povo que esteja unido ao Senhor, um povo que cresça cada vez mais na graça e no conhecimento, um povo que olhe, sim, Senhor, para o autor e o consumador da sua fé, para que assim estejam firmes durante todos os dias e recebam a salvação das mãos do Senhor Todo-Poderoso. Eu oro em nome
de Jesus. Amém. Antes de finalizar, só lembrando as nossas atividades, final de semana, no sábado, nós temos, aliás, já temos na sexta-feira, o nosso encontro da terceira idade, o nosso culto da terceira idade. É um culto muito abençoado, se reúne as pessoas que têm mais de 60 anos para adorar o Senhor, para receber a palavra e para ter um tempo de comunhão, algo muito agradável. Sexta-feira, às 15 horas, você é convidado. No sábado, reúne-se os jovens, o movimento Livres, para o seu encontro, para a sua reunião, um tempo de alegria, de louvor, de adoração, de palavra, também de comunhão. Se você é jovem, venha, você vai ser muito abençoado. E no domingo, os dois cultos da família, 9 horas da manhã e às 18 horas. Venha, participe, com certeza você será edificado maravilhosamente. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.